Olá, galera! Nós somos estudantes do curso de Pedagogia da nona fase da Universidade Federal da Fronteira Sul e hoje nós vamos apresentar um jogo que foi pensado a partir da Base Nacional Comum Curricular, com os objetos do conhecimento e também as habilidades para uma turma de terceiro ano. Esse jogo, ele tem objetivos estratégicos, ele utiliza a adição, o raciocínio lógico. Esse jogo, ele é o Soma 15, o Escoba ou Escova. Isso. Então, na verdade, a gente fez uma reconstrução do jogo conhecido como Escoba ou Escova, que é um jogo de cartas. Então, a partir desse jogo de cartas, a gente criou um novo jogo. Então, as cartas foram reconstruídas. Também temos atrás aqui com o nosso sempre 15. Então, qual é o objetivo desse jogo? O objetivo desse jogo é formar 15 pontos. Para jogar, então, pode-se jogar em 2 ou 4 jogadores. Então, os materiais são as cartas, né? As cartas que possuem as mesmas naipas do jogo normal. Então, espada, ouro, copas e paus. E também para jogar, então, a gente utiliza um dado e uma tabela para mostrar a pontuação. Então, agora a gente vai explicar um pouquinho como se joga. Esse jogo, ele pode ser jogado com 2 ou 4 participantes. Para o início do jogo, então, o jogador, ele vai jogar o dado e o jogador que obtiver o maior número de pontos no dado, ele vai dar início à partida. No caso aqui, ele vai se chamar a mão. O jogador que se encontra ao lado esquerdo da mão, ele vai distribuir as cartas. As cartas, elas foram reformuladas, então a gente tem o rei, que vale 10 pontos, a princesa, que vale 8 pontos, e o cavaleiro, que vale 9 pontos. Essas cartas, elas não possuem pontuação, porque no caso, a criança que vai jogar o jogo, ela precisa memorizá-las para somar 15 pontos juntamente com as cartas que estarão na mesa. Então, para dar início ao jogo, o jogador que se encontra ao lado esquerdo do jogador que dará início à partida, o jogador chamado mão, ele vai distribuir as cartas. Serão 3 cartas para cada jogador, mais 4 cartas viradas sobre a mesa. Com a distribuição das cartas, cada jogador irá olhar na sua mão as cartas que ele tem e tentará somar 15 pontos com as cartas que tem na mesa. Digamos, eu tenho na minha mão um rei. O rei é 10 pontos. E na mesa eu tenho 5. Então, 10 mais 5 somam 15 pontos. Nesse jogo, se você conseguir recolher todas as cartas da mesa, se você tiver na sua mão e as cartas da mesa somarem 15 pontos, você forma uma soma 15. O que acontece na soma 15? Você ganha um ponto e você vai juntar as cartas no seu monte e deixará uma carta virada do lado contrário para saber que ali você formou uma escova ou uma soma 15. Se acontecer do jogador não conseguir somar 15 pontos com as cartas que ele tem na mão e com as cartas que estão na mesa, ele deve escolher uma das cartas da sua mão, pensando estrategicamente para os outros jogadores não formarem 15 pontos, pegar essa carta e colocar sobre a mesa. Quando os jogadores não tiverem mais nenhuma carta na mão, o último jogador que jogou, né, ele vai redistribuir as cartas. Então, ele vai dar 3 cartas para cada jogador e o jogo se iniciará novamente. Se haver cartas na mesa, o jogo continua com essas cartas. E se não tiver mais cartas na mesa, o jogador da esquerda vai colocar uma carta sobre a mesa. Uma estratégia do jogo é colocar o 4,
porque o 4 você não consegue formar uma escova. Agora, se você botar um 6 na mesa e o jogador do seu lado tiver a carta de número 9, ele irá formar 15 pontos. E irá formar uma soma de 15. Então, agora vamos explicar como é feita a soma da pontuação do jogo. Então, o jogo soma 15, ele possui 40 cartas. Ao finalizar o jogo, então os jogadores terão uma tabela onde eles anotarão a sua pontuação. Então, para cada soma de 15, que é aquele momento em que o jogador recolhe todas as cartas da mesa, ele irá somar um ponto. O jogo, ele possui 4 sets. O jogador que tiver mais sets no seu monte, soma um ponto. Para o jogador que tiver mais cartas de ouro, da naipa de ouro, ele somará 2 pontos. Para o jogador que tiver o 7 de ouro, que é conhecido como 7 de belo, ele somará 2 pontos. Para o jogador que tiver, então, mais cartas no seu monte, se acrescentará 1 ponto. E os jogadores que empatarem, será 1 ponto cada um. O jogo, ele acaba quando todas as cartas forem jogadas. Caso sobre alguma carta sobre a mesa, essa carta ela será adicionada ao monte do último jogador que fez a soma 15. E essa pontuação dessas cartas, ela vai acrescentar na sua pontuação final. Ganha o jogo, então, o jogador que somar o maior número de pontos. Esse jogo, ele pode ser jogado em rodadas. Então, acabou essa rodada, o jogador, ele ganha essa partida e pode se iniciar uma nova partida com o jogador que se encontra ao lado direito do jogador que foi mão nessa rodada, dando início à partida. Então, a gente agradece a atenção de todos E até um próximo vídeo!